Bom, muitos de nós já passaram por uma situação semelhante como essa, onde um amigo nosso, um parente, pediu um conselho sobre a vida, sobre o relacionamento, enfim, e nós soubemos resolver ele de letra. Tiramos esse problema na frente dele como estivesse apagando uma vela. Mas muitas das vezes, quando nós voltamos para os nossos próprios problemas, a gente não sabe como resolver, acha até mesmo que é impossível resolvê-los. Porém, isso acaba gerando um estresse, acaba gerando discussão interna, acaba gerando, enfim, uma autocobrança totalmente desnecessária. Tá? Mas esse vídeo é muito mais do que isso. Esse vídeo eu vou falar sobre mudança de percepção e quebra de paradigma, que são duas coisas fundamentais para você resolver seus problemas na vida e achar as respostas para suas perguntas. Bom, começando sobre a percepção. A percepção nada mais é como o modo de cada um de nós enxerga o mundo. Por exemplo, eu tenho uma lente de como eu enxergo o mundo, você tem uma lente de como enxerga o mundo, nosso amigo tem uma lente de como enxerga o mundo. Ou seja, é como se cada um de nós tivesse algo na frente dos nossos olhos que filtrasse o que nós queremos ver, o que conseguimos ver. Um exemplo, muitas vezes uma pessoa vai ter uma visão ampliada em uma certa área, outras vão ter uma visão mais reduzida, outras vão ter uma visão mais turva sobre uma certa área, outros vão ter uma visão mais ampla, e isso sim é a percepção. Então, um exemplo básico de percepção, que para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Então é sobre isso, ó. Se eu falar para vocês que não tem nada escrito aqui na minha mão, eu vou falar de novo, não tem nada escrito aqui na minha mão, vocês vão focar cada vez mais no que está escrito, né? Mas se eu falar que isso é uma percepção, se eu falar que na minha parte de trás da minha mão não tem nada, mas na frente tinha escrito alguma coisa. Então isso é percepção, não tem percepção certa ou errada. Isso é aquela que nós temos, aquela que o outro tem, e muitas vezes a percepção do outro pode nos ajudar a resolver nossos próprios problemas. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine como você tem uma coisa que você acredita que seja um problema para você. Você ter vergonha em algo, você ter medo de algo, medo de alguma coisa, medo de começar algo. Enfim, você acredita que isso seja um problema para você. O que nós podemos fazer para resolver esses problemas? Colocar a percepção dos outros nos nossos problemas. Igual nós fizemos com nossos amigos no começo do vídeo, lembra? Que resolvemos a questão dele como tiramos de letra? Então, o que a gente pode fazer é colocar nossos problemas sob a ótica de outras pessoas que já resolveram esses problemas, que alcançaram as metas que nós queremos alcançar. E isso, ó, muda totalmente sua realidade. Porque você colocando sob outra percepção, uma outra perspectiva, você vai ter um embasamento melhor para resolver esses problemas. Então vamos lá. O que eu aconselho fazer para não deixar bagunçar na sua mente, põe em um papel, anota no papel tudo aquilo que você acha que são os seus problemas, tudo aquilo que você acha que vai interromper seu crescimento, tudo aquilo que você acha que interrompe seu crescimento. Então você anota no papel. Bom, a partir do momento que você tem tudo organizado no papel, você já tem uma base do que você quer procurar. Então essas são as perguntas que você quer responder. Então, vou dar um exemplo. Você precisa de grana, vai. Um exemplo básico. Você está precisando de grana, você quer... eu quero aumentar minha renda mensal. O que você faz? Você pesquisa pessoas que já passaram, que respondam essas perguntas, tá? Pessoas que já passaram pela mesma situação que você está passando. Então, um exemplo, você pega... Por isso que eu falei no outro vídeo, de você ter pessoas confiáveis, com quem acreditar, parecerem seus mentores, para você se educar a partir delas. Pessoas que... livros de fontes confiáveis também, entendeu? Para você encontrar essas respostas sobre essas perguntas. Muitas das vezes nós não temos essa resposta, porque às vezes não passamos por aquela situação, às vezes não tivemos aquela oportunidade de vivenciar algo que pudesse contribuir para a gente alcançar essa resposta. Então você põe os seus problemas sobre a ótica de outra pessoa. E isso, me ajudou muito a até gravar esses vídeos. E, você mudando sua percepção, você muda completamente sua realidade, tá? Mas aí, além da percepção, tem um paradigma. Você já notou todos os seus problemas, o que você acredita que seja problema para você, o que acredita que seja de medo, e encontrou as respostas com as pessoas certas. Então você já tem o que fazer, você já tem um caminho a seguir. Por exemplo, você ter uma renda mensal maior, você fazer uma renda extra, você correr atrás de ganhar uma grana na internet, enfim, que seja. Você já tem um plano
para responder essas perguntas que você acredita que sejam um problema para você, tá? Mas muitas das vezes a gente sabe o que fazer, mas não faz. Por quê? Isso se chama paradigma. Algo que está no nosso cérebro, que é o que comanda nossos comportamentos. Você pode pensar que você toma uma decisão durante seu dia, mas não. Você nada mais é que um conjunto de hábitos, tá? Que formam o seu dia. Você poucas vezes no dia vai tomar uma decisão sobre alguma coisa. Isso é muito louco de pensar. Nós somos um conjunto de hábitos que durante o dia, desde que nós acordamos, a gente tem os mesmos hábitos. Tudo isso por impulso, por programação do paradigma. Eu demorei 22 anos, que é a idade que eu tenho hoje, para descobrir que isso existe na nossa cabeça, tá? E pode ser mudado. Bom, você tem as respostas, mas não tem a atitude ainda. O que você tem que fazer? Tem que fazer a mudança de paradigma. Tá, às vezes você não vai, você fala pra você, bom, não tenho medo de nada, não tenho nada que me impeça. E como eu posso saber para mudar, o que eu posso fazer para mudar meu paradigma? Como eu sei qual é meu paradigma? É só olhar para os seus comportamentos e para os seus resultados. Esse é o seu paradigma. Então, o paradigma nada mais é do que um conjunto de hábitos que te formam, que resultam em situações que você, bom, vai tirar um resultado a partir disso. Uma ação que você toma. Muitas vezes a gente não sabe por que toma uma ação, mas justamente isso porque está justo no paradigma. Está totalmente no nosso HD aqui. Então, imagina como o nosso cérebro, para cada área tivesse uma pasta, tá? Uma pasta de arquivos de informação, como se fosse drives mesmo. Então, bom, na área das finanças você tem um arquivo, na área da saúde você tem outro arquivo, na área da educação você tem outro arquivo. Então, nossa cabeça é formada por arquivos, e quanto mais você nutrir eles de informações, de informações certas, de pessoas confiáveis, mais você vai conseguir desenrolar seus problemas e prosperar na vida, tá? A vida nada mais é do que perguntas a serem respondidas e respostas a serem encontradas. A vida roda assim, o mundo gira assim, com perguntas e respostas, tá? Então você sempre se pergunte, você sempre esteja dúvida sobre como melhorar, como prosperar mais, como crescer mais, como pessoa, financeiramente, na saúde, enfim. Você tem que sempre buscar prosperar mais, sempre se perguntar, como eu posso melhorar isso? Como eu posso melhorar meus resultados aqui? Então isso vai fazer total diferença para você, tá? Se você não se pergunta, se você é um cara que acha que sabe de tudo, ou tem alguma coisa muito errada com você, ou você tá muito distraído com o mundo. Bom, vamos lá. Agora voltando pro paradigma. O paradigma, ele é formado por constante repetição, tá? Então, o paradigma é algo que vem no seu subconsciente. Você fala o que fala hoje, você fala a língua que você fala hoje, você tem os comportamentos que você tem hoje por conta de paradigmas que foram repetidamente colocados no nosso subconsciente. Quando a gente nasce, a gente não tem a mente consciente totalmente formada. Então, a nossa mente subconsciente está totalmente aberta. Por isso que é muito mais fácil uma criança aprender uma língua nova, aprender uma habilidade nova, porque o subconsciente dela está muito sujeito a receber novas informações que vão formar o caráter dessa pessoa, o caráter, a educação, enfim. Então, bom, o paradigma é formado por constante repetição. E como faz para mudar nossos paradigmas? Ou é um impacto emocional gigantesco, que é algo muito raro de acontecer, ou da mesma forma que os paradigmas entram na nossa cabeça, por constante repetição, tá? Então, quanto antes você conseguir mudar seus paradigmas, você é melhor para você por conta da juventude, seu cérebro está mais suscetível à mudança de paradigma, à mudança de rota, e quanto antes você mudar seus paradigmas, você vai mudar seus resultados também, tá? Então, aproveite essa fase jovem que muitos estão vivendo para mudarem seus paradigmas e, consequentemente, acelerarem seus resultados, tá? Então, paradigma nada mais é do que isso. Você é um conjunto de hábitos que formam os seus comportamentos e os seus resultados, entendeu? Então, se nutrem de pessoas que passem a informação certa para vocês, tá? Jamais confie na sabedoria coletiva da ignorância individual. Peçam conselho de pessoas que já alcançaram o que vocês querem alcançar. Se eduque a partir de pessoas que já alcançaram o que vocês querem alcançar. Tá? Você às vezes não precisa nem conhecer a pessoa pessoalmente. Você, com a internet hoje, você tem acesso tem essa exposição de muita gente na internet, tá? Então você se mentore por uma pessoa totalmente confiável.
e siga em frente, tá? Siga o conselho dela, acredite. Muitas vezes seu cérebro vai pensar, esse cara tá falando besteira. Porque justamente isso é paradigma. Seu cérebro não quer ter esse trabalho todo de reprogramar ele para você atingir novos resultados. Não, seu cérebro vai se manter no estado de conforto. Por isso que não existe zona de conforto. Zona de conforto nada mais do que um estado do cérebro, tá? Então, só para concluir essa linha de como funciona o paradigma ele é formado por repetições que entram no seu subconsciente, formam seu paradigma, do paradigma saem os resultados, tá? Então, você quer saber qual é o seu paradigma? Só olhar seus comportamentos e seus resultados, entendeu? Então, o segredo da vida não é você saber tudo. Você só tem que saber jogar o jogo conforme você está jogando. O que eu quero dizer com isso? É só você responder as perguntas que você precisa responder para si mesmo. É só você encontrar as respostas para suas perguntas, tá? Você vem por uma vida jogar um jogo que você vai sair daqui sem saber todas as regras. Então, não se preocupe em saber tudo. Se preocupe em responder as perguntas que você precisa no momento, que você precisa para o seu futuro. Às vezes pode ser uma única pergunta só. Às vezes é uma única pergunta que você responde que vai fazer você mudar o jogo todo e vai fazer você crescer muito na vida de uma forma absurda. Tem um negócio chamado para isso que chama progressão geométrica. Estudos mostram hoje que uma peça de dominó consegue derrubar uma peça maior, 50% maior do que ela. Por exemplo, vamos supor, sua peça tem 5 centímetros. Não, vamos supor não, é realidade. Uma peça de dominó tem 5 centímetros. Ela consegue derrubar uma peça 50% maior que ela, ou seja, a próxima peça que ela consegue derrubar é de 7,5 centímetros. Pra vocês verem a loucura que é isso. Olha, na 57ª peça só, a tamanho da peça é a distância da Terra para a Lua. Ou seja, quando você encontra a resposta para uma única coisa da sua vida, muitas das vezes, você derruba essa peça, pum, vai derrubando outra 50% maior, 50% maior, 50% maior. Na 57ª peça da distância da Terra para a Lua. Então olha a loucura que é isso, de você responder perguntas, tá? Se perguntem mesmo sobre tudo na vida de vocês. Tirem dúvidas, sejam uma pessoa curiosa, tá? Não se enfiem dentro de uma casca. Não se enfiem dentro de uma casca que na questão evolutiva isso torna totalmente um ser que vai seguir o caminho dos brontossauros, tá? Então não se enfie dentro de uma casca, não aceite uma opinião sua como total verdade, sempre busque. O seu senso exploratório tem que ser maior que o seu senso confirmatório. Então seja uma pessoa curiosa, não se apegue à verdade de vocês, não se apegue às crenças de vocês, que muitas pessoas chegam para nos completar e formar quem nós somos. E a gente sempre tem que estar buscando em crescer, evoluir, entendeu? Então, como eu disse, às vezes é só uma única coisa que você precisa alcançar. É só uma pergunta que você tem que responder. Então se pergunte, seja curioso. Muitas vezes a vida não vai mostrar qual é essa pergunta para nós. Então a gente tem que correr atrás. Tem que, saber identificar quais são nossas prioridades, quais são as nossas principais perguntas e fazer nosso mundo girar. Tá? Eu acredito muito que o mundo só gira a partir de perguntas e respostas. E nós temos sempre que estar abertos a vários tipos de respostas que a vida nos dá, que as pessoas nos dão. Tá? E quando a gente tentar não acatar nosso cérebro, não botar essa ideia para frente, essa ação para frente, se tornar uma pessoa totalmente inativa em relação ao que nós temos que fazer, mude o paradigma, tá? Mude o paradigma que seu cérebro é difícil, pode ser difícil, né? Pode ser difícil, tá? Mas o recompensatório, tá? Se desafie mesmo, desafie o seu cérebro vai querer o conforto, mas quem tem que estar no controle é você, tá? Muitas pessoas querem resultados diferentes fazendo a mesma coisa, mas isso é viver na ignorância, tá? Ignorância de informação, eu digo. Viver na ignorância, porque muitas vezes a pessoa não tem a resposta certa das pessoas certas. Às vezes pede uma solução para uma pessoa que está na mesma situação que ela ou pior. Então, isso não vai tirar a pessoa do lugar. Então, conheça pessoas novas, frequente ambientes novos, tá? Para vocês terem ações diferentes, ideias diferentes e conseguirem mudar suas realidades. Mas não se esqueça de responder suas próprias perguntas. E sobre esse vídeo, manda para um amigo seu que talvez esteja precisando disso, tá? Seja essa mão amiga pro amigo de vocês, porque muitas pessoas às vezes não sabem que isso existe. Pode ser uma maneira de ajudar as pessoas a resolverem seus próprios problemas. E faça isso como eu gostaria que fizessem comigo também, tá?
me aconselhassem, me servissem de coisas que façam a gente crescer na vida, porque a vida é assim. Você tem que crescer, buscar crescer sempre, a própria natureza diz isso. Das plantas, se a gente não está crescendo, nós estamos morrendo. Então, não fique estagnado. Corra atrás do seu, vai para cima mesmo, resolva seus problemas, que você se tornando um ótimo resolvedor de problemas, você vai atingir sua liberdade logo logo. Porque quando você resolve problemas, você não tem limites, você pode escolher o que você quiser, e quando você escolhe o que você quiser, você tem sim a tão sonhada liberdade, tá bom? Então é isso, espero que tenha conseguido ajudar mais uma vez. Eu venho aqui com um entusiasmo gigantesco em botar isso pra frente, em sentar aqui, ficar na frente da câmera e falar do pouco que eu sei, tá? Mas minha parte eu tô fazendo com o mundo, e que cada um de nós possa fazer cada vez mais e contribuir para um mundo cada vez melhor, tá bom? Beijo em todos aí, fiquem com Deus e viva você, não se esqueçam disso, tá? Viva você!